Olá, meu nome é Marcelo Gato, sou especialista em felicidade no trabalho e vou começar aqui essa conversa, esse tema, trazendo algumas questões para a gente refletir. Poxa, por que Nova York e Paris e algumas cidades históricas, assim, tão culturais, tão belas, são tão atraentes para as pessoas? Outra pergunta, já associando a essa, poxa, por que os espaços de cowork, os escritórios hoje novos, os escritórios com espaços abertos, são também tão atraentes? E concluindo aqui as nossas perguntinhas para ficar com elas na cabeça, o que a felicidade no trabalho estudou e que liga essas ideias das cidades aos espaços de cowork e a toda a arquitetura e a maneira como a gente deve trabalhar para ser mais feliz, mais criativo e muito mais smart, vamos dizer assim. Bom, vou começar falando um pouco sobre a ciência da felicidade de Harvard, de Yale, de Berkeley, mas a ciência da felicidade que estudou tanto sobre como ser mais feliz. E vou trazer também para dentro do ambiente de trabalho como ser mais feliz no trabalho. Então, uma das grandes descobertas da ciência da felicidade e associada ao trabalho é que aqueles marcos objetivos, como um salário específico, ou um cargo específico, ou o trabalho dos sonhos, não vão aumentar a felicidade das pessoas num longo período, a longo prazo. Isso não acontece, o nosso cérebro rapidamente se acostuma com aquilo, ele vai comparar a nossa situação atual com o de outras pessoas, que também é uma característica do nosso cérebro, e rapidamente nós voltaremos ao mesmo nível de felicidade e produtividade que antes de ter aquele cargo, ou que antes de ter aquele aumento salarial, ou qualquer objetivo e goal específico na vida profissional. E trazendo para então, isso não aumenta a felicidade, então o que aumenta a felicidade no trabalho? Bom, o que aumenta a felicidade no trabalho são hábitos. São hábitos de relacionamentos, são hábitos de como ver o trabalho, são hábitos de como entender o propósito, de como trabalhar em equipe, e aí nós começamos a entrar na arquitetura das empresas e como a gente colabora uns com os outros para sermos mais felizes no trabalho. Então, como eu disse, parte da pessoa, vamos partir de dentro para fora. Parte da pessoa, do desejo dela, do entendimento dela, do coração dela, como eu exemplifiquei com arte aqui, do coração dela, do propósito dela, da missão, das habilidades dela, para como ela consegue colocar isso no trabalho. E aí os espaços de cowork fizeram um grande sucesso nos últimos anos porque eles conseguiram quebrar algumas amarras e promover essa colaboração e esse uso potencializado das habilidades das pessoas. Poxa, como que um espaço de cowork conseguiu fazer isso? O que mudou? Ah, é só um puff colorido, um espaço aberto e um cafezinho grátis e um happy hour no final do dia? Tudo isso faz parte, mas o mais importante do espaço de cowork é que ele quebrou de cara as grandes máscaras e armaduras, assim, que eu costumo chamar, que existiam no ambiente de trabalho. Um espaço de cowork permite que as pessoas sejam elas mesmas em primeiro lugar. Você vê ali tanta diversidade, você vê tantas pessoas diferentes. E como não temos salas, essa é a grande, o primeiro grande goal aí da arquitetura, todo mundo vê todo mundo. Então não tem, poxa, eu estou sendo visto, aquela pessoa se veste assim, eu vou me vestir assim, essa atitude é assim, então eu vou fazer também, e criando aqueles silos dentro da empresa, e isso prejudica a identidade, prejudica a resiliência, prejudica a criatividade e a própria felicidade no trabalho. Então, você abrir o espaço num espaço de cowork ou em qualquer escritório com espaços abertos, você aumenta esse senso de orgulho e identidade própria, porque você pode, o colaborador, a pessoa pode ser ela mesma, ela se sente ali num ambiente seguro, não precisa usar as máscaras que durante muitos anos perduraram no ambiente corporativo, e ela vai ser mais resiliente porque vai ter mais energia física que as máscaras, que o uso das máscaras e a atuação do personagem consomem, e ela vai ser muito mais feliz no trabalho. Isso é o primeiro grande goal aí dos espaços de cowork.
Outra grande vitória aí, outra grande boa prática que esses espaços abertos, esses novos escritórios adotaram e que aumentam muito a criatividade e a felicidade no trabalho, é a decoração realmente. Poxa, quando você trabalha com uma arte urbana, com cores, com formas, tudo isso, além de promover a criatividade, está sempre trabalhando no cérebro para gerar uma nova maneira de pensar nas coisas. Uma nova maneira de você enxergar um problema, uma solução para um problema. Então, as cores e a decoração também promovem maior criatividade no trabalho, maior felicidade no trabalho, porque com mais criatividade a gente colabora mais, e tem mais gentileza, senso de grupo e trabalha mais feliz e com muito mais performance. E agora que eu entrei na colaboração, o terceiro ponto que eu vou destacar dos espaços abertos de cowork e de empresas modernas que investem em felicidade no trabalho são os espaços coletivos. Quando você cria um café onde várias pessoas de diversas áreas diferentes se encontram, diversas cabeças e ideias diferentes estão ali trabalhando para a resolução de problemas e para a criação de novidade e inovação para o mundo. Então a pessoa do financeiro encontra com a pessoa do RH, que encontra com a pessoa da produção, que encontra com a pessoa de vendas, e todos esses estão sempre conversando e tendo ali ideias novas e tendo insights novos somente por estar se encontrando num mesmo ambiente, num ponto de encontro, que na verdade o ponto de encontro se torna o ponto da criatividade. Um simples bate-papo, a promoção de encontros entre diversidade de cargos e pessoas dentro de uma empresa é uma tremenda atitude, um tremendo ato arquitetônico nas empresas para que promova tanto criatividade, quanto performance, quanto felicidade no trabalho, porque as pessoas colaboram muito mais umas com as outras e acabam por produzir melhor, criar mais, e isso aumenta a felicidade no trabalho. Pô, então sair de dentro do propósito das pessoas, do coração delas, vim pro cowork e aí, ou pro cowork ou pro escritório aí moderno, né? E o que a gente pode fazer agora para sair pro mundo como uma prática de felicidade no trabalho e que uma empresa pode fazer para levar essa felicidade além da empresa. Uma empresa que investe num bicicletário ou em estar localizada próxima de transporte público aumenta muito a felicidade no trabalho e aumenta muito a felicidade nas cidades. As pessoas que trabalham perto de transporte público ou que podem ir de bicicleta para o seu trabalho ou que podem caminhar até o seu trabalho, essas pessoas são mais felizes, além de ter mais saúde física. Você ir de bicicleta ou caminhar até o trabalho já é uma atividade física que deve se realizar todos os dias para você também ter mais energia e, como eu disse lá atrás, ser mais resiliente e mais feliz no trabalho. Então a empresa parte de um propósito que está dentro do coração das pessoas, aquela missão, aquela força interior, parte para a arquitetura, onde você trabalha cores, onde você trabalha pontos de encontro que são projetados especificamente para isso, pontos de encontro para fomentar ali os encontros e a criatividade, e sai para o mundo onde as pessoas que trabalham naquele local vão de bicicleta, vão a pé ou vão de transporte público, não degradam a cidade, não degradam o meio ambiente com carros, com veículos aí que a gente já tem uma tendência muito grande em substituir pelos de energia limpa, e nada mais limpo do que caminhar e andar de bicicleta. Então saímos para a cidade onde nós temos muito mais felicidade no trabalho, com essa promoção também arquitetônica de localizar bem essas empresas. E aí, voltando às perguntas iniciais, por que então Paris e Nova York são tão atraentes? Pô, você já deve ter a resposta agora. Paris e Nova York são cidades belíssimas em termos arquitetônicos. Só um passeio por uma rua ou por uma esquina já promove é como se fosse uma galeria de arte a céu aberto, onde o teu cérebro está captando aquelas imagens, aquelas diferentes obras de arte arquitetônicas e gerando insights e fazendo o cérebro trabalhar com novos pontos de vista, gerando insights diferentes
para que a gente trabalhe como num cowork, foi a decoração e o que eu citei aqui como cores, para promover mais felicidade e mais criatividade. Paris e Nova York, como eu citei como exemplo, mas existem muitas outras cidades, também tem que promovem. Elas promovem muito o caminhar e o se locomover por bicicletas. Você vê que são cidades, Paris já já está na França, que é um país muito ciclístico, mas Paris especificamente se anda muito e se pedala muito. Em Nova York também é o mesmo, se anda muito, no máximo se anda de transporte coletivo, que se locomove muito mais fácil, promovendo melhor mobilidade, promovendo melhor saúde física às pessoas e felicidade no trabalho. Então, Paris e Nova York já são cidades, vamos colocar assim, smarts para a felicidade no trabalho. Por isso que são tão desejadas e admiradas. O que Paris e Nova York tem também? Cafés. Como eu disse, dentro da arquitetura da empresa, a gente aprende com as cidades e leva para dentro das empresas. Os cafés de Paris promovem encontros que durante muitos anos, quando ela foi batizada como a Cidade Luz, as grandes mentes se encontravam para ter ideias, para promover criatividade, e quantas obras de arte, seja qual for a forma de arte, não foram criadas por alguns encontros desses em alguns cafés. O mesmo para Nova York, quantos cafés e quantas delis não temos ali que promovem encontros, que as pessoas marcam o almoço, marcam o jantar e conseguem ter uma cidade que abriga facilmente e promove facilmente todos esses encontros. Então, a arquitetura e a promoção dos encontros também estão nas cidades. Que mais? São cidades multiculturais. Ali você encontra diversas etnias, pessoas de todo lugar do mundo, o que também promove a diversidade, diferentes pontos de vista e muito mais felicidade ali na vida das pessoas. Por isso que as pessoas que moram ali, amam morar ali, porque são cidades multiculturais, com uma pluralidade muito grande, com uma diversidade muito grande, e assim como a cidade multicultural ela é mais feliz, ela é mais atraente, as empresas também promovem essas ações de diversidade dentro das empresas para que também a identidade de cada um seja reforçada e a criatividade também alcance níveis muito altos, além dos encontros, mas com mentes e realidades diferentes, trabalhando com toda a sua potência, porque tem sua identidade muito fortalecida nesses ambientes. Bom, é isso que eu queria deixar por aqui. O que a gente tem que observar para levar para dentro das empresas, como arquitetura, é o mesmo que a gente observa e planeja para fazer uma cidade. Ou que a gente aprendeu o que deu certo numa cidade, o que deu certo, o que são boas práticas, o que são tentativas urbanas, nós podemos levar para dentro das empresas para implementar felicidade no trabalho. Ou até o contrário. Poxa, o que eu tenho já de boas práticas dentro das empresas, como uma boa decoração, como uma boa localização, como uma prática de diversidade, para que eu possa levar para as cidades e promover essa felicidade, essa cidade mais feliz, essa cidade mais smart e essa cidade com muito mais, vou resumir, com muito mais performance para a sua população, assim como a empresa promove práticas que geram muito mais performance para os seus colaboradores. No final, quem vai ganhar são os clientes, seja das empresas ou seja a população da cidade. Muito obrigado.